Ageu capítulo 1, versículo 1. Tem muito nome estranho aí, tá? Não estranha não o começo não, mas depois fica bom. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quem tem esse bolso aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pela forma que temos sido infiéis em construir e fazer aquilo o que agrada ao Teu coração, o que é da Sua vontade, Pai. E nesse momento, nós pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Estamos aqui dispostos a Te ouvir, Senhor, e queremos mudar de direção. Nós queremos nos posicionar no sentido de edificar a nossa casa no fundamento que é o Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui a Sua mão tem sido conosco e o Senhor tem nos conduzido, Pai. Mas não nos deixe, Senhor, falharmos dia após dia, nos importando com coisas secundárias em detrimento daquilo que o Senhor quer mesmo que façamos. Fala aos nossos corações, é assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos no Antigo Testamento, não é? Nós temos algumas diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vemos que no Antigo Testamento há um protagonismo, né, da pessoa de Deus Pai, e que no Novo Testamento, né, Jesus vem, o Verbo se faz carne, e Ele envia o Espírito Santo para habitar, né, entre nós. E o Espírito Santo é quem nos empodera, o Espírito Santo
é quem está conosco para fazer coisas maiores, como o próprio Jesus disse. Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. É necessário que eu vá. Então, Jesus, sendo Deus, ele se faz desnecessário, se assim eu posso dizer, porque Jesus é sempre necessário, mas no sentido de que eles sabem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mesmo em essência, diferentes em funções, eles sabem a hora certa de estar na história. E o Espírito Santo hoje é quem nos conduz, nós sabemos, mas no Antigo Testamento nós vemos Deus Pai fazendo pactos, Fernando, fazendo alianças com o seu povo. Eu quero listar pelo menos 3 alianças aqui para vocês, para que a gente chegue nessa condição de compreendermos aquilo que a palavra de Deus fala em Ageu, né? E sabermos o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. O que acontece? Nós temos na pessoa de Abrão, e todo mundo sabe, não é? Que Abrão ele foi chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus para um lugar que Deus ainda mostraria. Ele não sabia, ele não conhecia o lugar que ele iria, mas Deus disse, eu farei de você pai de uma grande nação, não é? Então, quando Deus faz essa aliança com Abraão, a chamada aliança abrâmica, ele está dizendo, eu quero um povo para mim, um povo para quem todos os outros povos possam olhar e desejar ser como este povo é. Esse é o povo de Israel, né? Então, nessa aliança, Deus, não é, deseja e intenciona falar de forma muito clara que ele quer ter um povo para si. Ele quer ter um povo que trabalhe ouvindo e em sintonia com a vontade de Deus, né, com a vontade dele. Então, ele fala para Abraão que ele deve sair de um lugar e ir para um outro que ele ainda não conhecia. O que acontece? Deus faz uma outra aliança com Moisés, é a aliança mosaica. Então, esse povo passa a ter os 10 mandamentos. Não é? Ali no Monte Sinai, Moisés recebe, não é, os 10 mandamentos e o povo passa a seguir os 10 mandamentos, não como aquilo que é necessário para se obter a salvação, seguindo à risca tudo aquilo o que os mandamentos falam, porque ninguém foi salvo pelo cumprimento dos 10 mandamentos no Antigo Testamento. Nós falhamos quando pensamos dessa forma. Ninguém foi salvo por cumprir os 10 mandamentos, porque ninguém cumpriu. É muito simples. Porque quando Jesus vem, nós vemos que ele vem para elevar o patamar da lei, não é? Não é mais se você adultera. Quando você olha com intenção e coração impuro, você já adulterou. Você não mata quando aponta uma arma para a cabeça de alguém e aperta o gatilho. Não, você mata quando se ira injustamente em seu coração. Então, as pessoas foram salvas no Antigo Testamento porque criam e tinham uma esperança messiânica de que alguém viria para cumprir os mandamentos no lugar daquele que não podia cumprir. Então, os mandamentos, muito diferente do que vir para fazer com que olhemos para ele, não é? E desejemos, tá certo? Tá. E desejemos, não é? Sermos salvos pelo cumprimento disso, não. Ele vem para nos dizer exatamente a nossa incapacidade de cumprir, né? Então, ele está ali para dizer para mim e para você, é impossível cumprir isso aqui. Alguém pode cumprir por você, Jesus, né? Então, o Antigo Testamento todo aponta para a pessoa de Jesus. Nós vemos aqui a aliança abrâmica, um povo. Nós vemos aqui a aliança com Moisés mosaica, entregando os 10 mandamentos, né? Normas, padrão, um código de ética para as pessoas que eram o povo de Deus. E na pessoa de Davi, gente, Deus pega esse povo, né, que ele diz que quer para ele, que ele diz o que quer que façam, e ele faz com que esse povo possa se identificar com um rei e um reino. E esse rei é o próprio Davi. E o que é que Davi faz na aliança davídica? Davi, na aliança davídica, ele livra o povo de Jerusalém das mãos dos jebuseus e estabelece em Jerusalém o lugar onde a adoração deve ser feita e entregue para o nosso Deus Yahvé, para o nosso Deus Eu Sou, para o nosso Deus Emanuel que está sempre conosco. Então, em Jerusalém agora é o lugar onde as pessoas devem adorar a Deus. Lembra que no Antigo Testamento a gente vê coisas como o tabernáculo, a Arca da Aliança, onde Deus estava, mas ele não permanecia, não é? Então, a Arca da Aliança ia, a presença de Deus ia com ela, não é?
mas Deus estabelece agora um lugar para que Deus possa se comunicar e de Jerusalém o seu reino possa ser comunicado para todo o mundo. Então, não é apenas agora um lugar móvel, mas Deus estabelece um lugar fixo para que as pessoas pudessem ter essa referência de Jerusalém como sendo o lugar do templo. E o que acontece diante de tudo isso, e por que eu estou falando sobre essas alianças e a chegada no tempo de Davi, onde Jerusalém passa a ser o lugar da adoração a Deus? Eu estou falando sobre isso, gente, porque o contexto histórico de Ageu nos pede para que façamos esse panorama antes de chegarmos aqui. Por quê? Porque a atmosfera vivida no tempo de Ageu era a seguinte: o povo tinha sido, e ido para o exílio e estava sendo exilado pelo povo babilônio, e depois desse tempo, quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram o templo destruído, Então, todo esforço para construir um templo tinha ido por água abaixo. Quando eles voltam do exílio, eles encontram o templo destruído. E o que acontece? Isso acontece, o que eu estou falando aqui agora, no tempo de Ciro, o rei da Pérsia. Então, ele permite que os judeus, o povo de Judá, possa voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, e eles faziam isso com liberdade, eles poderiam fazer isso com liberdade, mas quando o povo de Deus chega aqui nessa passagem que nós lemos, eles encontram alguma perseguição, alguns inimigos que não querem que o povo de Deus venha a reconstruir o templo em Jerusalém. Então, diante dessa perseguição, aqueles homens esmurecem, aqueles homens esfriam e não conseguem concluir a reconstrução do templo em Jerusalém. E o que acontece? Para quem Ageu está direcionando a mensagem? Nós vimos aqui no texto, a realidade de que ele fala para Zorobabel, filho de Sealtiel, a gente ouviu 10 mil vezes isso, Ele fala para Josué, filho de Josadaque. Então, essas são as pessoas representantes para quem Ageu fala, mas através, na figura dessas pessoas, Ageu está falando para todo o povo também. Então, Ageu está direcionando uma palavra para aqueles que, ao verem o templo em Jerusalém ser derrubado, ao começarem a fazer o trabalho, desistiram por causa de alguma perseguição, que não era uma perseguição suficientemente plausível para que aqueles homens tivessem desistido da missão. Então, Ageu chama a atenção do povo e ele diz: olha, vocês precisam voltar a reconstruir o templo em Jerusalém. Isso pode parecer muito estranho para a gente, porque quando vocês entraram ali, vocês não viram nem mesmo o nome igreja, Isso aqui é um centro de convenções. Aqui a gente faz reunião de negócios, como embaixada de negócios. Nós fizemos aqui a conferência de desenvolver, falamos sobre educação. Nós fazemos aqui shows, alugamos para pessoas. Então, aqui, esse lugar não é um ambiente santo, mas naquele momento fazia todo sentido. Então, Ageu pede para que esses homens possam olhar com carinho para o templo do Senhor, para onde Deus se manifestaria e falaria para o povo. E aquele povo estava construindo o quê, gente? No texto diz: aquele povo construía, naquele momento, casas de fino acabamento. Casas de fino acabamento. Esse texto fala sobre infidelidade. Esse texto quer nos mostrar a realidade das nossas más escolhas. Nós escolhemos mal. Nós priorizamos muitas vezes o que é secundário em detrimento daquilo que é realmente importante e essencial. Deus estava querendo dizer para o povo, naquele contexto, que eles deveriam se voltar para a reconstrução do templo, porque ao invés de pensarem que as suas próprias casas de fino acabamento trariam algum tipo de descanso, de comodidade para eles, Deus estava dizendo: o lugar de descanso é a minha casa, onde vocês podem estar não somente na presença daqueles que vocês amam e que de alguma forma vocês não vão estar mais,
Ou vocês não vão conviver para sempre com o fino acabamento que estão colocando, com o mármore que estão escolhendo para a sua casa, não é? Com a Netflix que vocês assistem. Vocês não vão conviver para sempre com essas coisas e vocês precisam olhar para o meu templo, para a minha casa e perceberem que, ao invés de se preocuparem com aquilo que é secundário, vocês precisam se preocupar com aquilo que é essencial. E no dia da família eu estava ali na Rede Livre, Rede Nuvem, e a nossa igreja tem o hábito, não é? Tem o costume de fazer com que pessoas que ainda não são casadas, quando escolhem se batizar pela Rede S2, elas acabam casando no dia do batismo. E, meu amigo, quem é fraco para chorar, como eu, fica... E um casal de idosos, não é? Se declarando um para o outro, meu amor, repetindo, né, as palavras do pastor Sérgio, e eu, quase chorando assim, e verbalizei isso, né, bem baixinho, falei, que coisa linda. Né? E um amigo olhou para trás e disse, o amor é eterno. O amor é eterno. O amor é atemporal. E nesse sentido, eu conversava com outro amigo aqui na livraria, e ele falava sobre a missão que ele tem na vida, e me chamou a atenção quando, bem estabelecido, escrito, estava lá, ser alguém que gera marcas eternas em pessoas. Já parou para pensar nisso? Que nós podemos gerar marcas eternas em pessoas, que muita coisa do que a gente vive aqui a gente vai levar para a eternidade. Já parou para pensar que a Bíblia fala que lá na eternidade existirá um galardão? Nós não seremos salvos pelas boas obras, porque nós fomos salvos para as boas obras e não pelas boas obras, mas o que nós fazemos aqui vai gerar uma repercussão sim na eternidade. E nós receberemos parte do que receberemos, não o presente que é conviver com o Pai na eternidade, o Filho e o Espírito Santo, mas aquilo que nós teremos de diferente um do outro é chamado galardão. Mas nós iremos, não é? Além de juntar tesouros para nós mesmos, porque a palavra diz que nós não podemos juntar tesouros aqui, porque a traça corrói, não é? Porque o ladrão rouba, mas ninguém pode roubar aquilo que nós juntamos para a eternidade. Mas, além dessas coisas que teremos para nós mesmos, entenda que aquilo que você fala para as pessoas que convivem ao seu redor vai permanecer na eternidade. Não como uma palavra que ela lembrou ao sair dessa esfera para outra, mas da consequência que a sua palavra trouxe à sua vida. Porque se você fala da palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus, se você se preocupa com as pessoas, não é? Se você está o tempo todo buscando fazer a vontade de Deus, ser um canal de bênçãos na vida dela, certamente, não que ela tenha chegado lá porque você disse, mas porque Deus te usou, sabe? De uma forma que ela entendeu o Evangelho por meio de suas palavras, de uma forma que ela está ali na eternidade porque um dia você parou para pensar e disse, caramba, como é que eu vou pregar para essa pessoa tão inteligente, ou para essa pessoa que tem um coração tão duro, coração de pedra, e você ali pregou, você fez algo e a pessoa está na eternidade aproveitando de algo que você fez aqui agora, e nesse sentido você pode gerar marcas eternas para as pessoas. E quando o nosso Deus fala que nós não precisamos passar a vida toda preocupados com a nossa casa e o fino acabamento que colocamos lá, é porque Ele está querendo nos dizer, olha, a sua vida não acaba aqui. A nossa vida, ela não termina quando os nossos olhos se fecharem, sabe? Quando a gente não tiver mais forças. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus ressuscitou para que tivéssemos uma vida eterna. E quando eu uso o exemplo daquele casal que se declarava um para o outro, eu estou falando que eles amam e o amor estará na eternidade, porque quando dizemos, né, entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor, porque a esperança um dia vai deixar de ser esperança. Esperança é a espera com expectativa, mas você não vai esperar mais, Ele estará com você.
Você tem fé hoje, o fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Você não vai precisar ter mais fé, Ele vai estar com você, não vai ser algo invisível, metafísico, vai ser algo, sabe, tangível, palpável. Jesus ressuscitou, Ele disse, Tomé, toca aqui na minha mão, Tomé, toca aqui do meu lado, nós teremos a eternidade, nós estaremos com o Pai, mas o amor permanecerá porque o amor estará lá, o amor é Jesus. E a nossa vida, ela deve ser vivida para Jesus, porque Ele é o centro de tudo. E porque eu falo sobre Jesus, quando no Antigo Testamento eu disse que o protagonismo é de Deus Pai, Ele fala para as pessoas, para os profetas, para os juízes. É porque, gente, eu falei, não é, ainda há pouco, que quando você entrou por aquele lugar, você não viu o nome igreja, porque hoje o templo sou eu. O templo é você. Samuel, nosso amigo, fez uma pesquisa e apresentou na conferência Nuvem falando sobre o dualismo, né, vivido na própria igreja. Dualismo no sentido de que as pessoas, né, têm a vida sagrada, a outra é secular, né, as pessoas separam muito uma coisa e outra. E uma das perguntas interessantes dessa pesquisa foi a seguinte: você concorda que no templo da sua igreja pessoas podem praticar aula de judô? 90% das respostas disseram que não, porque o templo é lugar sagrado. E muita gente tem ainda essa perspectiva, essa ideia, não é? De que o templo é um lugar para a adoração. Não importa se a gente usa o templo, não sei quantas horas a gente está usando hoje, 3 horas, amanhã a gente usa mais porque faz culto de manhã, tarde, noite, mas tem igreja que só faz à noite, só faz de manhã à noite. Então, se usa pouquíssimas horas durante o mês e os outros meses, ou a outra parte do mês, ela fica fechada, não serve para nada. Então, a perspectiva e aquilo que ele queria trazer é a seguinte: olha, o templo feito por mãos humanas hoje não é mais tão importante do que as pessoas consideravam no Antigo Testamento, porque tem a sua grandiosa importância por conta disso que eu falei, que Deus se manifestava mesmo, de Jerusalém para todos os lugares. Mas quando Jesus responde a pergunta da mulher samaritana, quando ela diz, olha, os nossos pais adoravam neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém, afinal de contas, qual é o lugar que eu devo adorar? Jesus responde, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ou seja, não existe mais um lugar específico, porque não existe um templo. O templo é você. O templo somos nós. Onde quer que você esteja, você pode adorar a Deus, porque hoje o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, ele está em nós, não é? Então, gente, eu coloquei o primeiro ponto dessa mensagem como arrume a casa, né? Arrume a verdadeira casa. Nós precisamos arrumar a nossa verdadeira casa. Nós não podemos passar a vida preocupados de forma inteira naquilo que vamos comer, naquilo que vamos beber, porque é isso que a palavra nos diz. Ela não nos diz que nós não devemos nos preocupar, porque nós devemos trabalhar, mas o trabalho não é a nossa vida. As preocupações que nós temos para esta vida, para este tempo aqui, não é tudo das nossas vidas. Nós precisamos arrumar o que verdadeiramente importa. Quando eu falo isso, eu não estou aqui tentando constranger alguém, porque a palavra vem para mim diretamente nesse momento, né? E quantas vezes nós estamos nos preocupando em arrumar coisas que Deus não nos disse que deveríamos arrumar naquele tempo ou agora, e nós estamos diante dessa realidade, ao invés de desarrumando aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. É interessante que quando Deus está falando, não é, para aquele povo através da boca de Ageu, que eles devem voltar a reconstruir o templo
em Jerusalém, quando ele começa a falar sobre essas coisas em meio a esse tempo, né, onde as pessoas estavam livres para reconstruir, mas o templo fazia 10 anos que não estava sendo mais tocado, ninguém queria mais concluir a tarefa. Aquela mensagem encoraja o povo de Deus, né, o templo está inacabado, as pessoas ganham encorajamento através da palavra de Ageu, não é? Mas antes disso, gente, nós vemos que Deus, ele precisa repreender o povo, e Deus, ele não desiste do povo em meio à desobediência, não é? Deus não desiste do povo em meio à desobediência. Esse é o segundo ponto. Deus nos repreende e não desiste de nós em meio à nossa desobediência. E o que é interessante desse texto? O interessante desse texto, gente, é que Deus está dizendo o porquê que ele reteve os céus, o porquê que o trigo não dá mais, o porquê que as azeitonas não estão dando mais. E ele faz isso e traz a responsabilidade para si, não no sentido de trazer a culpa também para si e dizer eu sou o culpado, porque Jesus leva os nossos pecados sobre si e a nossa culpa sobre si. Mas ele não era naturalmente culpado. Ele fez isso porque ele é um Deus gracioso, porque ele é um Deus misericordioso. Então, Deus, não é, está falando para o povo que eles não podem confiar no trigo, confiar na azeitona, como algo que possa dar a segurança que eles precisam para viver. Eu encontrei um irmão hoje, um amigo, um homem hoje na ação, Beira Molhada, e a gente pregando o evangelho para ele, e ele dizia, quando falávamos já sobre a eternidade, ele disse, só Deus sabe para onde ele vai, né? Mas, meu irmão, você tem certeza para onde vai? Ele falou, só Deus sabe. E essa foi a resposta que se repetiu várias vezes durante a manhã. E a gente deve ter, né, na nossa família, pessoas que dizem o mesmo, né, que colocam para Deus a decisão. E o que nós falamos naquele momento foi que nós não estaremos na eternidade com Deus como uma surpresa que Deus vai fazer para a gente. Nós estaremos na eternidade com Deus cientes de que estamos indo para lá. Né? Cientes de que estamos indo para lá. Não vai ser uma surpresa, eu estou no céu, estou na eternidade com o Pai. Não. Nós vamos cientes do que estamos fazendo lá. E eu falo sobre esse homem porque era um homem visivelmente atarefado. Um homem que tinha muitas coisas para fazer no dia, que parou rapidamente e já se arrumou para ir para outro lugar na mesma hora. E a gente tentou pará-lo assim e dizer, mas você não tem a resposta para a coisa mais importante da sua vida. Você está indo buscar o que mais? Você está indo fazer o quê? Você trabalha por quê? Qual é a razão de você levantar? Qual é a razão de você fazer o que você faz? Porque se é para contrariar aquilo que a Bíblia diz, quando ela diz, olha, vocês não podem se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir, porque se um pai ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, ele sabe nos dar aquilo que precisamos. Então, Deus estava chamando a atenção do povo, e ele disse que ele mesmo fez com aquilo tudo acontecesse, para que aquelas pessoas que construíam segurança para si, para aquelas pessoas que construíam comodidade para si, pudessem sentir, tem um Deus acima de mim. Tem alguém que manda, tem alguém que governa, tem alguém que intervém. E quando Deus intervém em nossa história, essa é uma prova do seu amor por nós. Quando algo de inesperado acontece conosco, veja nisso uma prova do amor de Deus por você. Porque a escassez teve um propósito nesse tempo em que as pessoas construíam segurança para si, sem saber que aquele quem dá segurança é o nosso Deus. E o propósito daquilo que Deus fez nesse tempo, onde
Ageu chamava a atenção do povo para conviver com Deus, ao invés de conviver com a sua própria vida, que logo terá fim. Ele estava chamando a atenção para Deus e dizendo: Deus sabe o que vocês precisam. O que vocês precisam agora é se voltar para Ele, porque em meio à desobediência de vocês, Deus está repreendendo vocês, e a repreensão que Deus está trazendo para vocês é repreensão para lhes trazer o que a palavra de Deus diz, que Deus tem planos de paz, de esperança, de futuro e não de mal para nós. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos exorta, quando Deus nos repreende, Ele está intencionando algo que não vai parar na repreensão. A gente tem o costume de dizer, né? Se preocupe quando seu pai não der bronca mais em você, não chamar mais a tua atenção. Se seu professor não te chama para dizer que teu cálculo está errado, para dizer que a forma como tu está fazendo as coisas não é a forma certa, se preocupe porque nesse momento ele já demonstrou que ele já te entregou. E Deus também faz isso. Deus fez isso, né? Em Romanos, no começo da carta de Paulo à igreja em Roma, a palavra de Deus diz que Deus entregou os homens às suas paixões. No sentido de que, meu amigo, é isso mesmo que você quer fazer, eu estou puxando. É isso? Te entrego. Nós não podemos confundir as coisas. Deus é misericordioso, benevolente, mas Ele não é um Deus permissivo, no sentido de ver pessoas fazerem o que fazem sem ao menos reconhecerem a gravidade do seu pecado. Isso é para mim. Nós precisamos entender que nós somos miseráveis pecadores e quando Deus chama a nossa atenção, nós precisamos responder a essa repreensão que Deus está fazendo para nós. E sabe qual é a parte mais interessante desse texto? A parte mais interessante desse texto é que quando os homens constroem casas de fino acabamento, quando eles se confiam no trigo e no azeite, que naquele momento era aquilo que os homens, não é, faziam e garantiam a sua segurança financeira, até mesmo alimentar, Deus chama a atenção do povo para dizer: calma aí, vocês não têm domínio sobre essas coisas. Se eu quiser trazer escassez, eu trago. Vejam, vocês não têm nada. Vocês juntam o que vocês recebem, colocam no bolso o quê? Furado, não é? Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas nada farta. Vocês bebem, não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Você recebe o salário, mas você coloca o seu salário num bolso furado. Porque nada pode preencher o vazio do nosso coração. Isso é o que C.S. Lewis nos diz, não é? De que se eu percebo que não há nada que possa preencher o vazio do meu coração, eu preciso, né, resumir, que eu fui feito para alguém, que eu fui feito para outra coisa, que eu fui feito para Deus, para Jesus, para a pessoa dele, para honrá-lo, para glorificá-lo, para louvá-lo. Então as pessoas, elas não estavam vivendo sob essa ótica, mas quando Ageu traz essa mensagem de encorajamento, para que eles voltem a fazer o que é principal, o que é essencial, em detrimento das coisas que são fúteis, o povo acolhe. O povo acolhe. E a palavra de Deus diz, gente, nos últimos versículos, lá no versículo 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo o que, gente?
temeu. Ei, o povo está lendo, tá a Bíblia aí? E o povo o quê, gente? Temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Primeiro ponto, arrume a verdadeira casa. O segundo, Deus nos repreende e nos ama quando nos exorta. O terceiro, Deus está conosco em meio à nossa obediência. Quando aquele povo se volta e para escutar, dar ouvidos, dar importância a Ageu, aquele povo obedece, aquele povo teme a Deus. E é interessante porque estudiosos falam que o povo de Deus começou a reconstruir o templo em 23 dias. Em 23 dias, o povo estava unânime reconstruindo o templo. E a pergunta é: com que frequência ou com que tempo você tem respondido os sermões aqui trazidos por pastor Tiago, por Pedro, por Joe, pelos nossos pastores do culto do domingo? É para mim essa pergunta, gente. Eu não gosto de me sentir distante, né? Para mim, isso aqui é para mim. O povo respondeu em 23 dias. O povo errou. O povo quis mesmo construir ídolos. A casa que eles construíam eram seus ídolos. Essas casas eram ídolos daquele povo. Esse povo precisou enfrentar as consequências para este pecado: escassez, seca, tempo em que a fartura não vinha mais. Mas esse povo, passando por esse tempo de escassez, onde a bonança não era vista mais no horizonte, esse povo obedece e teme a Deus. Esse povo obedece e teme a Deus. E, gente, nós precisamos olhar para este texto e trazermos essa realidade para o Novo Testamento, algo que tentamos fazer aqui, de que nós somos o templo e que eu preciso me importar com o meu relacionamento com Deus, porque até mesmo o nível das minhas relações horizontais, ela é determinada pela conexão que eu tenho verticalmente, então isso influencia totalmente a forma como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas. Nós precisamos priorizar a prioridade. Nós precisamos voltar para aquilo que é essencial, o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, porque o que Deus pede de nós, como o Denis falou aqui, não é mais a 10ª parte, mas tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo é espiritual. Não existe mais essa coisa de um lugar onde aqui eu não posso fazer porque Deus está e ali não. Porque onde nós estivermos, Deus está. E sabe qual é a graça do Evangelho para a gente? É que o Evangelho é verdade. Mas sabe qual é o problema para a gente que não segue aquilo que o Evangelho nos diz? É que o Evangelho é verdade.
nós precisamos olhar para essas palavras e não somente escutarmos aquilo que Deus quer nos trazer nessa mensagem que traz ao seu povo naquele contexto, mas que hoje ela se contextualiza com a nossa própria vida e acharmos que nós podemos fazer decisões e sermos infiéis ao ponto de trazermos para nós a única responsabilidade de decidirmos, de fazermos escolhas. Eu lembro que quando minha irmã mais nova nasceu, Laila, ela tem fazer 18 agora, dia 29 de novembro, eu saí a escola toda gritando, dizendo que ela tinha nascido. E era interessante como ela sempre foi sapeca, assim, sabe? Sempre à frente do tempo dela. Queria ir para a escola com, sei lá, com um mês, brincadeira. Mas, sabe, queria ir para a escola com a gente, queria ir para o acampamento adolescente, e a gente dizia, calma, lá, não é o tempo ainda e tal. E eu lembro de ver várias vezes a minha mãe de madrugada, no berço com ela, e aquela cara de sapeca dela, e manhã morta assim. Tem até foto que ilustra bem isso, esqueci de trazer, na verdade eu não tirei foto por vacilo. Tua irmã, né? Ia, o que é que tem? Centro de convenções, não é um lugar santo, não. Mas algumas noites eu entrava no quarto dela e lá ela não estava no berço. Lá ela estava fora do berço. E quando lá ela não pulava do berço, ela arrancava a madeirinha do berço, sabe? Ela tirava, arrancava. Você tem Os Incríveis, né? Que o minocinho tirava, 1, 2, 3, e às vezes eu pegava ela com a prova do crime na mão, assim, né? Olhando para mim assim, o que foi acontecer? E é verdade que a gente precisa dizer para os nossos pais, que a gente precisa dizer para o mundo que alguns marcos precisam ser retirados da nossa frente, porque aquilo não se encaixa mais com a gente. E a gente precisa tomar decisões, a gente precisa, sabe, viver, a gente precisa ser responsável, a gente precisa se responsabilizar, a gente precisa chamar a responsa para si e dizer, olha, agora eu não sou mais menino, eu não sou mais bebê, eu não preciso de um berço. Mãe, prepara uma cama para mim, pelo amor de Deus, estou dormindo aqui, mas peraí, não é mais para mim. Mas, em detrimento disso, dessa realidade, de que nós precisamos sair do berço para vivermos uma vida de responsabilidade, tomarmos decisões, fazermos escolhas, nós precisamos entender que quando adultos, à medida que nós dizemos para Deus que somos autônomos e suficientes, nós voltamos para o berço. Seja de forma individual ou como nação, vivendo em um berço esplêndido. Quando nós queremos viver a nossa vida e fazermos escolhas com base naquilo que nós adquirimos de conhecimento e de sabedoria ao longo dela, e dizemos para Deus, Deus, eu sei que o Senhor está lá, mas eu quero estar aqui porque é mais confortável. Não se engane. Deus se importa com você. E Deus repreende você até que Ele cumpra a sua vontade em sua vida. Porque se os nossos pensamentos são limitados, porque se o que conhecemos de forma limitada, o nosso Deus, Ele sabe do todo. Ele sabe para onde está nos conduzindo. Ele sabe de onde viemos. Ele sabe que em nosso organismo, eu posso falhar agora, e os médicos que me chamem a atenção, mas eu li no livro Não Agente Sem Importância, Francis Schaeffer, a referência é boa, que tem pelo menos 15 elementos no nosso corpo que nos provam que realmente nós somos feitos do pó da terra, né?
Nós somos tudo terra. Não sei por que eu usei essa referência de 15 elementos que nos mostram que somos terra. A gente é terra, homem. Basta cavar de novo uma cova e abrir o caixão, né? Terra, pó. Mas você, filhinho e filhinha, é pó. Essa mensagem é boa ou má, essa é a palavra de Deus. Nós não podemos nos confiar em nós mesmos e construirmos aquilo que queremos construir. O nosso fundamento é Jesus. E nós precisamos construir a nossa vida e os nossos sonhos sobre esse fundamento. Que Deus nos abençoe.